Fala, meus queridos amigos, nossos queridos inscritos aí na Expo Direito. Estamos iniciando aqui o nosso podcast do Congresso de Direito Tributário. É o primeiro, tá? O primeiro episódio. Vocês aqui comigo, o coordenador do Congresso de Direito Tributário, Roberto Girão. E hoje, especialmente, com um palestrante de mão cheia, um cara que sabe muito mesmo, um cara que eu tenho um grande prazer de, além de colega de profissão, chamar de amigo. Um dos maiores advogados aqui do estado do Ceará na parte de sucessões, o meu amigo Levi Salles. Levi, muito obrigado, antes de qualquer coisa, Robertinho, por aceitar o convite, tanto para palestrar na Expo Direito, você que vai enriquecer tanto o Congresso Tributário, quanto também para ser o primeiro, né, para inaugurar aqui o nosso podcast. Logo, você que vai trazer aí um tema múltiplo, né, do direito para o nosso congresso. Muito obrigado por aceitar o convite, pela disponibilidade e, antes de qualquer coisa, também por poder enriquecer tanto esse nosso evento aí. Meu amigo, eu que lhe agradeço pela oportunidade, porque a gente sabe que no cenário, tanto de direito técnico, mas sobretudo pela parte prática, sobre a vivência do direito no Brasil, a gente sabe como a gente é carente de eventos nessa finalidade, né? E eu tenho certeza absoluta que a Expo Direito ela vai quebrar barreiras, cara. Vai ser realmente um precedente maravilhoso pra gente que gosta, né, desses eventos, dessa quentura, mas sobretudo também do conhecimento que está abarcando, né? Eu vi ali o quadro de professores, ele palestrando, já estou ansioso já pelo dia 23 de maio, cara. Você viu sua fotinha lá também? Ih, rapaz, bem bonitinho ali. Quase não cabe a cabeça o enquadramento, né? Que eu sou um legítimo cearense, né? Para o pessoal que vem de fora, vem um público muito grande de fora, né? O pessoal que vem de fora, gente, a gente tem uma piada interna que a gente mesmo assumiu pra gente essa parte, que diz que o cearense tem a cabeça grande, né? E tá tudo em paz, e tá tudo em casa. Em paz, né? Gente, o Levi, ele, vamos chamar principalmente, a formação dele não é de tributário, mas ele foi o primeiro que eu quis confirmar no Congresso, justamente para ele trazer uma sistemática diferente, algo que vai envolver aí mais de uma disciplina do direito, né? Porque a Expo Direito, vocês sabem muito bem, gente, a Expo Direito, Levi, ela vai envolver 17 palcos das mais diversas áreas. Então, a gente vai ter o direito tributário, que com certeza vai ser o melhor congresso, tá? Nada contra os outros, mas o de direito tributário vai ser o melhor. Vai sim. Mas a gente tem por exemplo, de segurança pública, capitaneado pelo meu amigo, o André. O André, cara, ele é a pessoa que eu conheço que tem a maior ideia de rotina no mundo. O cara, ele acorda todos os dias às 4 da manhã, vai correr, lê um livro, vai pra academia, vai estudar depois. Ele faz só isso da vida. E aí, se tu olhar aqui o quadro de palestrantes, o de segurança pública tem 4 vezes o que os outros têm. O André, inclusive, tá chegando aqui, Levi, essa história é curiosa. Ele me ligou semana passada. Roberto, tu vai estar aí no final de março? Eu vou, por quê? Ele, cara, eu queria que você fosse comigo no centro de eventos. Aí eu, por quê? Eu quero ver se eu consigo colocar um helicóptero lá dentro. Então, do nada. A gente tem essas mais diversas áreas. Vai ter o de segurança pública, vai ter o de penal, né, que está completando 10 anos. Vai ter o de civil, que também está muito bom, de consumidor, de tributário. São várias áreas. E eu acho muito interessante, como são várias áreas, que a gente consiga trazer uma multidisciplinariedade dentro de cada congresso. E o que instalou na minha mente o Levi, é que o Levi ele tem 2 aspectos que, para os estudantes e também para os colegas advogados que vão para o evento, vão ser muito satisfatórios. Tu tem a prática e tu tem uma prática que envolve outra ramificação do direito, né? Mas eu vou deixar você falar qual é que vai ser o seu tema. Não vou dar spoiler não, vou deixar você falar. Pode falar aí diretamente para a câmera aí. Te agradeço por tudo. Muito carinhoso, viu? Vocês agora vão filtrar metade das boas palavras que ele disse em relação a mim, tá? Mas graças ao bom Deus eu posso seguramente dizer que já são mais de 11 anos praticando o direito aqui no estado do Ceará. Lá em 2014 fazendo direito do consumidor e depois cada vez mais me apaixonando por imóveis, por sucessões. E aí quando você começa a lidar muito com sucessões, invariavelmente você vai ter que se apaixonar pelo direito tributário. Ou então você vai dar muito prejuízo para o seu cliente. Então foi justamente por isso, e eu agradeço essa oportunidade, porque quando a gente trabalha com direito de sucessões, existe um ligamento muito grande em relação ao direito de família. Quando, na verdade, o direito de família ele existe de fato, tanto pela topografia da legislação, como pelo trato com o cliente, emocionalmente, psicologia com relação aos seus familiares, né, que tem ali aquele circuito de emoções para lidar com o direito de sucessão, né? Mas, sobretudo, onde ocorrem os maiores impactos financeiros, normalmente, nas sucessões, são justamente nos aspectos tributários.
mau recolhimento, uma estratégia fiscal errada. Recolhimento errado, né? Recolhimento errado no lançamento que foi feito numa competência errada, por exemplo, né? A falta de diligência por parte dos profissionais da advocacia. Então, existe todo um campo dentro do aspecto prático, seja no administrativo, seja no contencioso judicializado, que os advogados de sucessão, normalmente, eles estão com os olhos fechados para essa parte tributária. E aí, que bom que a gente tem bons parceiros, bons contadores, bons advogados tributaristas como o Roberto, que são caras que estão ali a uma ligação de distância para a gente poder trocar uma ideia, fazer uma parceria, obter uma eventual restituição de um tributo que foi pago a maior, entrar com a impugnação da maneira correta. Então, eu quero trazer de bandeja para o pessoal que vai participar no dia 23, né, que vai ser na sexta-feira, nossa apresentação relativa ao direito tributário, né? Eu quero entregar de bandeja o filé mignon, o ouro para esses estudantes de direito que estão se formando e para os advogados que já estão na prática. Eu quero dar para vocês um resumo, um atalho de 11 anos para que você não se frustre dentro da sua atuação prática. E eu posso lhe dizer que quando você está diante de um risco, um passivo tributário envolvendo o seu nome, envolvendo a sua profissão, isso é de tirar o sono. Graças a Deus eu vou lhe entregar a solução aí bem direitinho para você ficar já mais afiado. Levi, deixa eu te perguntar aqui uma coisa, até para o pessoal que está aí assistindo o podcast poder entender direitinho. Você vai falar lá no Congresso, eu sei que vai falar com muita propriedade, dos aspectos da sucessão e dos aspectos tributários envolvendo essa sucessão. Me diz aí, como que é feita essa... Vamos imaginar que a gente tem uma sucessão. Essa sucessão, ela é como? Ela é judicial? O processo de inventário, ele é judicial? Ele é extrajudicial? Tem alguma limitação? Como é que isso acontece? Beleza, vamos lá. Primeiro que um aspecto que é pouco falado a respeito da sucessão, porque o brasileiro não gosta do assunto morte, né? Mas para a gente falar de direitos sucessórios, a gente tem que falar necessariamente da morte. Por quê? O próprio Código Civil, ele estabeleceu que a lei que vai ser aplicável para aquela sucessão vai ser a lei vigente ao tempo da morte da pessoa. O Código Civil diz que, uma vez que é aberta a sucessão, transmite-se desde já a herança para os herdeiros. Então, nesse aspecto, a gente tem tanto a aplicação imediata da sucessão. Aí o pessoal se engana, pensa que para receber a titularidade dos bens, formalmente, de fato, vai ser necessário o inventário. Mas o direito material, em relação à defesa da propriedade, por exemplo, dos terrenos, da casa que está sendo utilizada por um primo indesejado, ela já é que surge a partir do momento da abertura da sucessão. Então, isso o advogado e quem milita na área tem que ter a prática já, que é a lei que vai vigorar, né? Tanto para a parte sucessória, quando a gente fala sobre partilha, sobre os aspectos patrimoniais do casamento que está se divorciando, né, na hora da abertura da sucessão, como também do ponto de vista fiscal. E aí os tributaristas sabem sobre a anterioridade, toda a parte principiológica que veda a surpresa na hora da tributação. Então a legislação que está vigente ao tempo da sucessão é o que vai vigorar por toda ela, né, durante todo o processo. Esse processo, ele pode acontecer de maneira extrajudicial ou judicial. E aí cai a campo a melhor estratégia de acordo com o caso concreto. Extrajudicial, né? Seria no cartório, é isso? Extrajudicial, a gente faz o inventário todo via cartório. E aí costuma ser mais prático, costuma ser mais rápido. Por um aspecto até mesmo... de mercado, porque o que acontece? É mais abarrotado, né? O Poder Judiciário, principalmente em vara de interior. Vara de interior, o juiz ele tem lá um acervo de 5.000 processos em que ele julga, desde o roubo de galinha, a briga de vizinho, a prestações de conta do prefeito e também vai julgar, por sinal, sucessões, que muitas vezes podem contemplar 10 herdeiros, filho pré-morto, concubina, cabeça de gado, cheque de agiota, então... Isso tudo torna a matéria judicializada muito complexa. Então, via de cartório costuma ser mais prático, mais célere, porque o próprio tabelião ele tem um desejo de que a escritura seja feita com maior celeridade, né? Para começo de história, e aí muita gente não sabe disso, Roberto, a escolha do cartório que vai processar o inventário não precisa ser pelo foro de competência relacionada ao direito civil em geral, do processo civil, né? Ou seja, se a pessoa faleceu em São Paulo, não necessariamente precisa ser um cartório de São Paulo que vai processar inventário. Você pode fazer a escritura com um cartório de Roraima, de Fortaleza, do Rio de Janeiro, de qualquer lugar. Agora, as regras para o lançamento fiscal, estes sim vão obedecer o CTN, a legislação em geral, a Constituição Federal. Isso é até um aspecto curioso, sabia?
quando há uma sucessão, né, você vai falar tanto na sua palestra quanto aqui também, vou já te perguntar sobre isso, mas a gente tem bens móveis e bens imóveis, né? E aí eu tenho regras de tributação distintas para cada um. Se eu tiver bens imóveis, o imposto devido, que eu não vou dizer qual é, ele vai já dizer para vocês qual que é, o imposto devido, ele é devido no local onde o bem imóvel se localiza. Então imagina o seguinte, vamos imaginar que, não vou falar de você não, mas vamos imaginar que alguém falece... Não me bate não. Não vou lhe matar não. Que alguém falece aqui em Fortaleza, mas deixa um imóvel em São Paulo. O ITCMD sobre esse imóvel é pago por lá. Já o dos bens móveis é onde o inventário ele está sendo processado, né? Então a gente tem até uma possibilidade, fica até meio confuso às vezes, né? Por isso que essa área é tão interessante, porque às vezes eu tenho o imposto sendo pago num estado, eu tenho por outro lado o inventário correndo em outro, e eu tenho outro imposto sendo pago ainda em outro estado, né? Fica às vezes meio confuso. É por isso que é tão importante, gente. Quando você abrange um tema desse, uma complexidade tão grande de sucessão, você está com um advogado que conheça a legislação pertinente. Até porque se eu tenho um imóvel que está sendo tributado em São Paulo e os bens móveis aqui no Ceará, a legislação é diferente. Tanto a fiscal quanto a própria legislação, o próprio trato com o cartório, ele vai ser diferente também, né? E é engraçado, Roberto, porque essa não é uma dúvida que pega só o advogado de carreira, não. O advogado recém-formado, ele erra isso. Não. Via de regra processual, o inventário tem que ser processado no último domicílio do falecido. Essa é a regra da legislação. Mas na prática, até mesmo os auditores fazendários, eles às vezes entram em conflito. Eu já tive situação prática de que a pessoa faleceu numa cidade, ela tinha uma empresa em um outro estado e tinha bens imóveis em outro. E houve um conflito, tanto entre a Cefaz, onde estava o domicílio fiscal da empresa, como de onde foi o último domicílio dele, né? E acabou que as duas unidades da Cefaz queriam bitributar, ambos queriam cobrar pela mesma atividade empresarial, porque era, de fato, vamos dizer, portuda, lógico, porque tinha um volume expressivo de... É um inventário grande, o que ele quer dizer é um inventário grande. Foi o inventário do Silvio Santos. Deus, não, aí se fosse, aí... Tu é doido, eu cobrava 1%, não, 0,5%. Atenção, família Bravandel. Mas, enfim. E aí a gente teve que fazer a impugnação, né, junto à Cefaz, que estava querendo recolher, porque, de fato, mesmo a empresa estando lá, os bens móveis eles vão ser processados onde foi o último domicílio do falecido, né? E nesse caso em particular foi muito interessante porque existiam justamente cabeças de boi. E aí as regras para a tributação, para o cálculo do boi, estava presente numa unidade fazendária, uma Cefaz que já tinha mais um costume de praticar a tributação de bois, ele tinha lá toda uma tabela em relação ao peso, à idade e tal, e já a outra unidade da fazendária, ela não tinha um regulamento próprio quanto a isso. Né? Ela estava solta. Ela estava solta, deixava a mercê do auditor fazer a avaliação. Coitado do auditor, procurar no Google. Pensou o auditor tendo que descobrir qual é o valor de um boi de 10 anos de idade, por reprodutor, loucura. E o contrato de parceria, porque os contratos de parceria de gado tem até para você fazer ajuste até em relação ao peso, à idade, ao tempo que vai ser tratado, mas tudo isso estava lá para ser inventariado, porque eram contratos, era crédito, inclusive tinha outras dívidas também relacionadas a isso, então tinha que estar sendo inventariados, né? E aí a gente pediu para que o auditor da Cefaz local, que não tinha o regramento, utilizasse como parâmetro o do regramento do outro. Que de fato era até bacana, já estava legal. Mas quer dizer então que boi, cabeça de gado, vaca, cavalo, tudo isso também entra na repartição aí, no caso do inventário, inclusive é tributado também. Tudo isso, inclusive os famosos aí que se metem também à agropecuária, né, que tem lá suas fazendas, né, com seus cavalos, com genética caríssima, tudo isso vai para inventário, né? Cara, olha que curioso, né? Você tá vendo, nem os seus animais escapam da tributação quando você morre. E Levi, que tributo é esse? Vamos lá, a gente fez todo esse suspense aqui. Qual é esse tributo que vai incidir? Qual é o imposto que vai incidir aí nessa tributação quando há essa sucessão aí? Esse é o ITCMD, é o Imposto de Transmissão Causa Mortes ou Doação. E é importante a gente frisar esse D do doação, porque em muitas divisões e muitas partilhas, acaba acontecendo que um herdeiro recebe aquilo que lhe é a herança, que é a parte legítima, e ele também recebe, por conta da divisão desigual da herança, uma parte excedente. E esse excedente é o que vai ser um regramento próprio da doação. Então não é
incomum, tanto na sucessão, ocorrer tanto a incidência do imposto de transmissão relativa à causa-morte, como também a da doação, né? E aí o ITCMD, ele tem a previsão na Constituição Federal, mas é um imposto que tem o seu regramento próprio de acordo por cada estado. Então os estados têm a sua permissão para estarem fazendo seus regramentos próprios em relação a faixas de isenção, a forma como vai ser calculado, só não podem ultrapassar o limite atual, que é de 8% da herança que está sendo transmitida. Inclusive, isso é tema de muita dor de cabeça, porque cada vez mais quer se discutir o aumento dessa alíquota, como se fosse barato, né? As pessoas, o legislador, né, doido para arrecadar, fazendo doido para arrecadar, ela quer dizer que 8% é pouco, porque de fato existem países como a França que cobram mais de 30% da herança, né? Só que aqui no Brasil a gente também paga imposto embutido em tudo o que a gente faz, né? IRPF, ganho de capital, ICMS nos produtos que a gente consome, né? E aí eles querem tributar a nossa vida inteira enquanto a gente está vivo e também querem aumentar agora a tributação da nossa morte. Você sabia que o ex-candidato à presidência, talvez seja de novo, quem sabe, né? O Ciro Gomes, uma das propostas dele de governo era aumentar o ITCMD para 39%. Pensou? Imagina aí, você deixou 100 mil, dando um exemplo aqui. Arredondando aí 35 mil, porque dos 39 vai ter uma faixazinha de isenção, mas uns 35, 34 mil você ia deixar aí pro governo. Aí os herdeiros iam ter que pagar um advogado, fazer um inventário, pô, ia sobrar quase nada, né, cara? Como a gente vive em Mônaco, né, todo esse dinheiro é revestido em favor do público, né, a gente tem essa benfeitoria. A gente teve um inventário aqui no estado, inclusive, dois inventários. Na época da pandemia, o estado do Ceará foi um dos mais proativos, ele não quebrou, porque a gente teve dois inventários grandes aqui, cujo ITCMD, que é só 8%, ainda manteve o estado durante 2 anos. E é por isso que tanto se discute, é tão importante o papel do advogado de sucessão e de tributário fazendo hoje essas estratégias fiscais em vida, né? Com os planejamentos sucessórios, né? Fazendo o holding patrimonial, também as empresas que agora estão na moda também, né? A empresa que é dona de empresas, né? E aí você faz o controle da Golden Share pelo autor da herança, né? Pelo dono, pelo titular do patrimônio, e vai integralizando a participação dos sócios, os seus familiares, né? Dentro dessa holding, né? Hoje é a maneira que é mais prática de ser utilizada, e eu não sei até que ponto a reforma tributária vai mudar a regra desse jogo, né? Mas para os dias de hoje é o que se tem de mais próximo a essa, vamos chamar de elisão não, vamos chamar de uma estratégia fiscal para poder reduzir o impacto. Planejamento tributário próprio, né? A reforma, Levi, você abordou aí, vai ser um tema muito abordado no Congresso, inclusive, a gente vai trazer aí, inclusive, uma pessoa que fez parte do projeto da emenda constitucional da reforma tributária. Legal. Não posso dizer ainda quem é, tá? Mas vai ter gente de todas as áreas, do judiciário, o pessoal da Cefaz, pessoal da Cefim, pessoal do Ministério Público, então a gente vai... advogados também, a gente vai englobar bastante coisa aqui. Pessoal do concurso público aí também, professor Rafael Novaes, por exemplo, um dos maiores aí, se não o maior professor de OAB, vai estar com a gente também. Então, muita gente boa. E aí, Levi, essa parte da reforma tributária, que a gente vai abordar bastante lá também, ela é muito curiosa. Sabe por quê? Por exemplo, o projeto de emenda, ele alterou o ITCMD, que é esse tributo que a gente está tanto falando aqui. Antigamente eu tinha essa progressividade, ele vai de 0, aqui no Ceará, por exemplo, ele vai de 0 a 8%, 0, 2, 4, 6 e 8, a alíquota progressiva que a gente chama, ela era trazida por conta de uma decisão do STF. Isso violava, inclusive, um princípio, que a progressividade ela tem que ser expressa na Constituição. Então eu passei muito tempo com essa progressividade, que é até boa para o contribuinte, é melhor que seja 2 do que 8%, claro, por exemplo. Faixa de isenção e tudo. Exato. Ela era inconstitucional, só que ela... É até curioso, ela era constitucionalizada por uma decisão do STF, que é a Corte Constitucional que nós temos, né? E a reforma, ela arquitetou isso da forma melhor e trouxe a progressividade para o TCMD. E aí, até uma curiosidade. Você falou que a reforma a gente não sabe como é que vai se vai alterar alguma coisa desse planejamento tributário. A reforma a gente não sabe de nada. O que é que vai A gente não sabe de nada. Por quê? Porque a gente teve a emenda, aí tivemos a primeira lei de regulamentação da reforma tributária. Eu preciso de pelo menos mais 14. Pelo menos mais 14. E aí como é que a gente vai saber se vai ter alguma alteração com o ITCMD ou com os outros impostos mesmo, com os outros tributos mesmo? A gente fica numa insegurança jurídica às vezes, né? Então até esses aspectos práticos futuros, que vão envolver sucessões e as outras áreas do tributário também, a gente fica com insegurança. Pô, será que hoje é assim? Será que amanhã vai ser? Ou seja, cara internauta, terreno cheio para ganhar dinheiro.
Porque o Estado, se tem uma coisa que o Estado gosta de fazer, é tributar errado, é fazer bobagem. E aí o advogado, que seja bom no aspecto tributário, no aspecto sucessório, que tenha uma boa venda, né, que tenha uma boa articulação também com os números para poder traçar as estratégias, esse cara vai nadar de braçada. Eu digo isso para os meus amigos advogados tributaristas. Quando teve reforma trabalhista, os bons advogados eles ganharam cada vez mais dinheiro e os ruins eles foram cuspidos pelo mercado, porque já não sabiam mais como é que litigava. Da mesma forma com a reforma previdenciária. Quantos aventureiros deixaram de trabalhar na área do direito previdenciário porque não conseguiram acompanhar as atualizações, né, da reforma trazida? E eu tenho certeza absoluta que a reforma tributária também vai ser um divisor de águas entre os mal profissionais e aqueles que são melhores, que vão despontar, né? E uma coisa que é muito interessante, Roberto, vou aproveitar esse teu levantamento aí. Sabe uma coisa que aqui hoje é nosso. Sabe uma coisa que me chama a atenção dos advogados de sucessões? É quando eles querem atuar apenas no aspecto material do direito sucessório, de aprender as regras do Código Civil e do CPC, porém eles deixam de investigar e entender os aspectos práticos da lei estadual que trata do ITCD. Porque, por exemplo, eu já tive cliente fechado lá no nosso escritório com um medo muito grande de quanto é que pagaria o imposto. Porque quando fez uma consulta com outro advogado, diante de um acervo de imóveis que somariam quase 500 mil reais, eles já viam aquele coletivo de herdeiros muito assustados, porque eles não têm o dinheiro para pagar os 8% dos 500 mil reais, que daria o quê? Cerca de 40 mil reais, mais ou menos. E aí, quando eu sentei com eles, que eu fui trabalhar com eles o caso, né, que eu fui prestar consultoria para eles, eu disse, meu amigo, vocês são aqui um coletivo de 8 herdeiros. Cada um de vocês vai ter uma alíquota de isenção da base de cálculo que vai ser de mais ou menos 35 mil reais. Então multiplica aí, 35 vezes 8. A gente já está falando já de mais de 240 mil reais de isenção da base de cálculo. Então vai sobrar para a Cefaz calcular 205 dividido para esses 8 herdeiros. Quando você divide ainda esse cálculo, vai dar a menor faixa de cálculo possível. Então vão pagar 2% em cima da diferença de 250 mil reais. E isso é um aspecto prático que, se o advogado domina na hora do atendimento, isso já coloca ele em outro patamar, porque demonstra a segurança do profissional que está fazendo o atendimento junto ao cliente, né? Uma coisa é você estar aqui no atendimento, tendo que puxar aqui no seu computador, no Google, a legislação e tendo que se lembrar e sair lendo, no meio do atendimento, a legislação, né? Outra é você se preparar bem, ser um profissional diferenciado e transmitir com essa segurança que eu estou colocando aqui já no olho do cliente. Isso dá uma conversão de clientela que é absurda. É um erro muito comum, né, que os advogados ou de sucessões ou os tributaristas que se aventuram nos inventários, eles cometem. Eles acham, eles somam todo o bolo de bens deixados. Ah, isso aqui deu 1 milhão. Então pronto, a alíquota é 8%, eu tenho 20 herdeiros, dando um exemplo, mas deu 1 milhão, então a alíquota vai ser 8% porque está na última faixa de isenção. Não é assim, né? O Levi pode até explicar melhor, mas eu divido o patrimônio pelos herdeiros, não é isso? Desculpa, eu fui muito prático, né? Fui muito na ponta, né? É porque o fato gerador, onde vai acontecer a hipótese de incidência do tributo, é no benefício que o herdeiro irá receber. Então, quando a gente pega essa situação que tu disses aí, de 1 milhão para 20 pessoas, corta 0 com 0, fica 100 mil para 2 pessoas. Cada herdeiro vai receber 50 mil reais. Então, esses 50 mil reais, a gente aplica a isenção fiscal, que varia de estado para estado. Aqui no Ceará, hoje está mais ou menos 35 mil reais. E eu aplico a alíquota relativa àquele valor residual que ficou, que no caso vai ser 15 mil reais, que vai dar o menor de todos os tributos, que vai sair de 2%. Não. E aí, esse valor vai ser pago por cada um dos beneficiários. Quando eu faço o lançamento do tributo, antigamente eles faziam no CPF do inventariante, o que era um absurdo, porque nem todos os herdeiros conseguiam pagar o seu tributo, né? E aí, o nome que ia para a CDA, para cadastro de dívida ativa, era o do próprio inventariante. Hoje não, hoje a Cefaz, elas já estão mais atentas a isso, né? E agora fazem no CPF do beneficiário da herança, né? Do herdeiro. Então, essa é a hipótese de incidência. A gente calcula a herança que a pessoa vai receber e aplica os regramentos próprios relativos àquele valor que está sendo transmitido, né? Da mesma forma, também vai acontecer com excedente. Imagina que desses 20 herdeiros aí que você falou, 5 deles, eles não queiram mais receber a herança.
eles vão ter duas hipóteses de renúncia. E isso daqui também pega muito advogado desavisado, viu? Eu vou trazer muito aspecto disso, olha lá da exposição para o pessoal. O Levi tá dizendo que vai só falar mal dos advogados. Não, pelo contrário, não é nem falar mal não. É tipo assim, abre teu olho, porque tem como tu ganhar muito mais dinheiro, deixar teu cliente mais satisfeito. Porque uma das maiores alegrias do cliente, quando ele contrata a gente para fazer uma tarefa dessa, é quando a gente liga para ele para avisar que ele vai pagar menos imposto do que ele pensava. Entendeu? E eu posso aqui falar vários casos, mas, por exemplo, nesse caso, você tem 5 herdeiros que querem renunciar à herança deles. Aí como é que eles podem fazer? Rapaz, eu quero deixar para todos os meus irmãos. Aí o advogado que é desavisado, ele vai automaticamente vai querer criar a guia como se o herdeiro estivesse deixando a herança dele para cada um dos outros 15 irmãos. Quando, na verdade, a melhor opção vai ser a renúncia em favor do monte. Porque aí é como se ele se abstesse de receber essa herança. Então não houve o fato gerador em relação a ele. E esse montante que ele deixa de receber vai ser calculado no geral da herança. Como é que muitos advogados fazem? A pessoa renuncia em favor de outra. Então aqui eu tenho duas incidências de TCD. O momento que eu recebo a herança e o momento que eu faço a doação em favor de alguém. 2 impostos que eu vou estar pagando, entendeu? E são 2 fatos geradores distintos, né? Querendo ou não. Já que o primeiro da sucessão, eu vou ter recebido a herança, o fato gerador vai ter ocorrido, e o segundo eu estou doando para você, por exemplo, né? Eu não quis receber a herança, eu não quis receber, mas eu recebi, e agora eu estou cedendo para você. E aí, não há, tá, gente? Só para que vocês saibam, não há nenhum tipo de bitributação ou bis in idem nesse tipo de cobrança. É uma cobrança válida. É diferente do que o Levi falou, que a renúncia indirecionada, vamos chamar assim, eu estou renunciando para todo mundo. Não é para o Levi, é para o monte. Nesse tipo de renúncia aí, eu não chego a concluir o fato gerador da sucessão, né? E aí eu não vou ter a tributação eu tenho um caso prático disso que aconteceu recentemente, para você ver. E às vezes a gente, como advogado, Roberto, a gente tem que renunciar à nossa boa técnica para simplesmente suceder-se à vontade arbitrária do cliente, né? Mas a gente teve um inventário que eu deixei isso bem claro. Coletivo de 4 herdeiros, o imóvel R$300 mil. Pessoal, façam a divisão igualitária, recebam a herança e façam a transmissão que vocês quiserem, porque no caso eles queriam vender o bem, né? Tá. Porque nessa hipótese eu vou ter 4 faixas de isenção sendo aplicada na hora do cálculo da herança. Ou seja, eu tenho R$300 mil dividido para 4 pessoas, eu tenho R$75 mil para cada um dos herdeiros. Se eu tenho 75 mil, eu tiro R$35 mil de sucessão. Então eu fico R$40 mil para cada um para recolher. Isso dá uma alíquota menor e eu aproveito 4 faixas de isenção, de mais de R$120 mil que eu deixo de recolher como de base de cálculo. Mas eles, não, porque tem isso, tem aquilo, e às vezes de fato acontece, tem uma dívida fiscal, tem alguma situação judicial que a pessoa não pode estar aparecendo, recebendo herança, não, tudo bem, acontece, vai. Esse caso em específico, quando eu mostrei para eles o cálculo da herança, estava dando cerca de, era R$8 mil para ser pago, por conta desses cálculos, né? Não, vamos deixar só em nome do fulano. Quando chegou os boletos em nome do fulano, meu irmão, mais de R$30 mil. Porque até mesmo para a tomada dessa decisão e de a gente poder fazer o ajuizamento, a contratação do advogado, outro bizu que eu vou dar muito forte para o pessoal, não vou dar aqui não, vou dar só lá no dia. Eles tiveram que recolher ainda multa sobre a demora para fazer a abertura do inventário. Ah, tem prazo para abrir o inventário? Qual que é esse prazo? Quando a pessoa morre, a família tem 60 dias para entrar com o inventário. Esse é o entendimento do legislador federal, que as pessoas só podem ter direito ao luto de 60 dias. Depois disso, já é procrastinação. Você tem que fazer o recolhimento fiscal. Aí eu pago uma multa. Aí você paga uma multa. E a multa também é regulada pelas respectivas unidades, entes federativos, os estados, e elas podem variar de 10% a 20%. Aqui no Ceará, por exemplo, se você entra com o inventário dentro de 60 dias, não paga multa. Depois de X dias, você paga 10%. Demorou demais, acho que é mais de um ano atualmente, aí você paga a multa de 20% sobre o valor do imposto a ser recolhido. Né? Ah, não é sobre o valor dos bens, pelo menos. Não. Pelo menos isso. Aí seria um confisco absurdo, né? Confisco. Aí, inclusive, esse é um argumento que é utilizado muito pelos profissionais da área de sucessão para poder fechar o contrato, né? Tudo bem, eu entendo, só lhe peço uma coisa. Tome essa decisão de fechar ou não conosco o mais breve possível, porque nós precisamos de um prazo razoável para entrar com o seu processo de inventário. E no caso, você tem até 60 dias após a abertura da sucessão para não ter que pagar multa para o Estado em cima do imposto que vai ser recolhido. Bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta que fazem muito para mim, Levi. Fazem muito mesmo. Vamos imaginar que há uma sucessão, certo? E nessa sucessão, sei lá, vamos dizer que o fulano faleceu e deixou 3 herdeiros, dando um exemplo. E ele deixou bens, patrimônio líquido, também valores ativos, propriamente ditos, mas ele deixou dívidas também, certo?
É uma dúvida que todo mundo faz. Ah, as dívidas passam para os herdeiros. Eu tô com meu nome sujo lá no SPC, no Serasa, tô devendo o agiota, tô devendo o Banco do Brasil, tô devendo todo mundo. Eu não, tá? E espero que nunca esteja. Espero que nunca esteja. Mas a gente sabe que hoje em dia o endividamento do brasileiro está muito elevado, né? O Ciro Gomes também tinha aquela proposta de tirar todo mundo do Serasa, todo mundo do SPC, não foi eleito. Perdemos a chance. Então segue todo mundo lascado. Mas diz aí, essas dívidas, elas passam para os herdeiros? Como é que é isso? Isso é interessantíssimo, Roberto. O aspecto das dívidas deixado pelo autor da herança, ele tem dois campos que são muito gostosos do advogado trabalhar. O primeiro deles é o aspecto teórico mesmo que eu já entrego para você de bandeja. As dívidas não podem ultrapassar o patrimônio do falecido. Então, se o cara deixou uma dívida de R$1 milhão e só deixou de crédito 250 mil, não interessa. Essa dívida ela não passa para o patrimônio dos herdeiros. Quer dizer que se você tiver um pai louco, aquele que contrai dívida em tudo que é canto, tá gastando no jogo do tigrinho lá, tá lascado, tá consignado e tal. E quer dizer, deixou R$1 milhão de dívida, essa dívida não passa para mim. Não passa. Posso ficar tranquilo? Pode ou não pode, porque agora nós vamos para o segundo passo, que também... Tá vendo? Nada é tão simples no direito, tudo depende. É porque existem as desventuras à moda brasileira. Existe gente que, ao invés de consultar um advogado para entender a melhor estratégia de lidar com esse volume de dívidas e a sucessão daquele do autor da herança, né? Eles pretendem fazer um jeitinho abrasileirado das coisas. Então, por exemplo, já tive caso, tive contato com um processo judicial que declarou a nulidade de doação inoficiosa porque um pai deixou para o pai e a mãe deixavam para o filho um patrimônio que excedia o valor da dívida deles. E aí o credor da dívida dele não teve dificuldade de fazer o levantamento, encontrou no cartório de imóveis em nome do filho o imóvel lá registrado, bonitinho dele, e a doação acontecendo. Aí ele foi e juntou para os outros processos. Olha aqui, Sanés, que coisa mais linda e maravilhosa. O cara me devia aqui um valor X e botou para o nome do filho dele um imóvel que vale 3x. Eu quero que isso aqui seja declarado uma doação inoficiosa, né? A nulidade dessa doação que reduziu o devedor ao estado de insolvência. E, de fato, isso aconteceu. Existem outras estratégias, eu não sei até que ponto a gente vai conversar sobre isso, né? Sobre blindagem patrimonial, né? Mas eu quero trazer o segundo aspecto da dívida deixada pelo falecido, que aí sim já é um plus, já é uma parte mais avançada que mesmo os bons advogados de sucessões na área, e aí isso até eu me incluo, até 5 anos atrás eu não lidava com isso, mas hoje, graças a Deus, a gente pratica no nosso escritório, né? Que é o aspecto também de você reduzir da base de cálculo do imposto, do acervo hereditário, também as dívidas deixadas por falecido. Porque imagina a seguinte situação, a pessoa dispõe lá de 3 imóveis, dos quais um deles não foi quitado ainda. Então ela faleceu, deixando a dívida em aberto junto ao banco. Pode acontecer de esse contrato de financiamento do imóvel ser coberto por um seguro. E a pessoa pagava lá o seguro mês a mês junto da parcela do financiamento imobiliário. Mas e quando a pessoa não tinha o seguro? Por exemplo, comprou acima de 60 anos de idade, é muito difícil do banco tanto conceder o financiamento quanto mais o seguro, a securitização desse contrato. Então ela deixou a dívida. O que é que a gente faz hoje em dia? No cartório você não consegue isso automaticamente, mas na justiça você pode pedir para o juiz abater do montante mor a ser dividido entre os herdeiros o valor da dívida que foi deixada. E isso é importante porque a gente está falando de uma redução dramática no valor do cálculo do imposto. Porque se eu tenho 3 imóveis que valem R$750 mil, mas eu tenho uma dívida de R$250 mil, eu posso pedir judicialmente que o juiz decrete o abatimento desse valor para o cálculo do ITCD, tendo em vista que eu não posso tributar apenas aquilo que está sendo recebido. Eu tenho que tributar considerando o crédito e o débito. Certo. Então, o residual disso é, de fato, o que eu estou recebendo a título de herança. Senão, seria um enriquecimento sem causa por parte do Estado. Né? Exato. Eu estou aqui fazendo esse cálculo, e aí isso daqui já tem a decisão judicial, o precedente judicial que permite ao advogado solicitar isso, só que no cartório, ele, infelizmente, ele não faz isso automaticamente. É melhor você entrar com a via judicial quando existir esse volume, né, de dívidas para que você consiga esse abatimento na hora do cálculo do ITCD. O advogado, quando vai atuar numa área de sucessão, ele tem que até ver esse tipo de planejamento também. Às vezes não, sempre o extrajudicial é mais rápido, não é? Porém, às vezes não vale a pena por conta desses critérios todos, né? Claro, claro. E aí deixa eu aproveitar e te emendar aqui com outra pergunta. Levi, mas imaginei o seguinte, a gente estava falando aqui então que deixou o patrimônio, então, se tiver dívida a gente vai bater, se for só dívida não vai passar para os herdeiros, mas vamos imaginar que eu tinha um pai muito rico, dando um exemplo, e ele deixou um patrimônio considerável
considerável. Quanto maior o patrimônio, vamos imaginar que eu sou filho único, inclusive. Quanto maior o patrimônio, maior vai ser o imposto, você sabe disso. E aí, eu vou ter que pagar o ITCMD, só que eu não tenho dinheiro para pagar esse imposto agora. E aí, o que é que eu faço? Pronto. O CNJ ele fez um provimento lindo e maravilhoso, que agora permite que a gente faça a escrituração na via extrajudicial, já para permitir a venda de um bem ou o levantamento de valores que estavam na conta do falecido, para fazer a quitação não apenas de ITCD, mas agora também de outras dívidas, tá? Mas isso ainda é muito incipiente, né? O provimento ele é recente, não são todos os cartórios que estão fazendo. Muitas vezes os cartórios ele aguardam também que, além do provimento do CNJ, existe o provimento por parte dos próprios tribunais de justiça, porque, Sim. trazendo aqui a informação, né? Os cartórios eles são vinculados aos tribunais de justiça, né? Dos respectivos estados. Então, muitos cartórios preferem aguardar o provimento do Tribunal de Justiça para poder, apenas após isso, fazer essa execução do cartório, do inventário extrajudicial nessa modalidade, em que eu vou ter uma escritura, uma autorização para fazer a venda do bem, fazendo um discriminativo de todas as dívidas que eu vou pagar com aquilo, eu posso utilizar depois, resgatar o valor residual, né? Hoje, infelizmente, ainda é mais prático fazer isso por parte da Justiça. No processo judicial, quando os herdeiros não dispõem de um patrimônio para poder fazer o pagamento da herança, e isso é comum, viu, pessoal? Tem muita gente, já me deparei com um inventário de mais de 10 milhões de reais, que os 4 filhos, eles nunca chegaram a um nível profissional igual ao do pai, né? Então, mesmo eles sendo pessoas organizadas, com seu patrimônio relativamente estável e tudo, eles não dispunham em cash dos mais de 300 mil reais necessários para poder fazer a quitação dos impostos. Então, o que é que eles fizeram? Na via judicial, elencam normalmente o bem com maior liquidez, aquele que é mais fácil de ser vendido, e pedem ao juiz autorização judicial para fazer a venda daquele bem. E com o dinheiro da venda, façam o pagamento dos débitos, dentre eles do imposto, do ITCD. Né? E aí, spoiler, o juiz ele não deixa levantar dinheiro antes disso. Tá? Mesmo naquela figura que eu falei também da escritura na via extrajudicial. Sim. O dinheiro, ele necessariamente vai ser utilizado para pagar o plano de créditos e débitos que existe lá no inventário sendo arrolado, e para quitação de escrituração de inventário, as custas judiciais. E, inclusive, na escritura extrajudicial, o próprio provimento do CNJ também fala do pagamento dos honorários advocatícios do advogado. Veja que coisa linda. Na via judicial, não. Na via judicial, o juiz está mais preocupado com o pagamento do ITCD e das custas judiciais, ou seja, da parte pública, da parte tributária que compete ao Estado. As taxas, inclusive, gente, quem foi meu aluno já sabe, né? Mas quem não foi, vai ficar sabendo agora. As taxas judiciárias são taxas mesmo. É um tributo pela contraprestação do Estado em analisar o seu processo, né? Pelo exercício da jurisdição. Roberto, a justiça não é gratuita não só se você for beneficiário. Se você não for beneficiário, você... E isso não é tão comum, a gente conseguir justiça gratuita e de processo de inventário, né? Porque, é uma parada que a pessoa está recebendo de graça sem ter que fazer nada, né? Que já foi construído, né? Mas aí tem uns elementos que a gente pode utilizar de prova para poder justificar a existência dessa justiça gratuita, né? A gente mostra o orçamento doméstico dos clientes, a dificuldade, questões de saúde, né? Se não conseguir para todos os herdeiros, consegue para aqueles que porque são de fato pobres na forma da lei, né? Não obrigando que todos eles... Mas aí o que acontece? E outra novidade, a pessoal também fique atento a isso, que alguns tribunais de justiça, eles já têm provimentos, né, têm regras próprias prevendo a possibilidade de abater o valor das custas judiciais até pela metade, quando você tem um processo judicial que termina em acordo. O Tribunal de Justiça do Ceará faz isso. Bacana, legal, né? Então, se você está no inventário judicial, que é litigioso, por exemplo, aqui no estado do Ceará, as maiores custas hoje, se não me engano, chega a 11 mil reais, que é da última alíquota, né? Se você faz um acordo nos autos do processo, você pode pedir para fazer o pagamento de 50%, tendo em vista o fim do litígio e agora o caráter de conciliação do processo judicial, né? Vai ter juiz que pode dar aquela encrencada, porque tá doido para arrecadar, né? Mas na prática também você pode agravar, leva para tribunal, que é para dar certo isso daí. Pô, bacana, cara. É interessante. Cara. Até uma prioridade, né, que o tribunal tá dando pela conciliação. Claro. Cara, o direito sucessório é apaixonante. E junto do tributário, tem muita solução que a gente pode entregar de maneira inteligente, cara. Então imagina pro teu cliente, tu chega para ele e diz, olha, as custas vão ser 11 mil e tantos reais. De repente tu vai e chega depois, olha, eu consegui aqui, por uma aplicação de uma técnica nossa, que não é comum dos advogados aqui saberem, a gente vai reduzir pela metade disso daí. Pô, isso apaixona o cliente de uma maneira absurda.
Tem um caso concreto que eu vou contar também lá no dia da Expo Direito, bicho, que foi assim... E eu tô falando aqui, pessoal, tudo dentro da legitimidade da lei, tá? Eu tenho 11 anos de advocacia, nunca tive que fazer nenhum tipo de ensaiozinho por fora para poder conseguir redução de nada, não. E teve um caso concreto que a gente conseguiu nesse ano, no ano de 2024, que a gente reduziu a base de cálculo de 8 apartamentos por um detalhe técnico absurdo, cara. A gente reduziu 300 mil reais vezes 8, né? Estava falando aqui de 2.400 da base de cálculo para um detalhe técnico da inscrição do IPTU desses imóveis, e eu vou apresentar para o pessoal lá no dia da exposição. Vai ser o meu presente para eles, como é que eles vão reduzir esse cálculo todo. E eu depois vou até mostrar, bater um print da mensagem do cliente, enaltecendo, agradecendo. Eles não me contratam mais nenhum outro advogado de Fortaleza. Quando eles precisam de algum advogado, sei lá, para penal, se alguém matar alguém, eles vão ligar primeiro para mim para saber se eu posso resolver essa demanda para eles. É aquela mensagem que você mandou para mim, pediu para eu te encaminhar depois? Gente, vocês estão vendo aí, no dia da palestra do Levi lá, vai ser na sexta-feira, a gente vai depois... Olhem no site lá a programação direitinho. Mas vocês estão vendo que o Levi vai trazer um aspecto muito prático. Ele não vai ficar na teoria. Porque você pensa, né? Poxa, um civilista tributário, civil e tributário vai ser só teoria. Não é, cara. Não é. São duas áreas que a gente consegue envolver muita parte prática, cara. Contar casos, né? Mostrar casos. Eu te perguntei esse negócio aí da venda do imóvel, né? Antes, os herdeiros não têm como pagar o ITCMD da venda do imóvel. Porque eu tenho um cliente lá no escritório que ele é o rico mais pobre que eu já vi. Oh, meu Deus. O pai dele... É só que tem. O pai dele era dono de metade de Jericoacoara. Metade de Jericoacoara. Só que o inventário ele veio se arrastar há muito tempo. E então, quando o inventário sair... Processa lá em Joca. Em Joca. Aí, paciência, irmão. Quando esse inventário sair, esse cara tá rico. Ele tá rico, ele compra o Jericoacoara. Ele compra o Jericoacoara de volta. Mas aqui pra lá, ele se vira como dá com dinheiro, vendendo coisa, entendeu? Uhum. Porque o inventário lá foi muito complexo. Não posso dizer a quem envolve, mas foi muito complexo, né? Volta e meia surge um herdeiro que ninguém esperava, um filho fora do casamento, ou alguma outra pessoa assim, então... Tu sabe onde é que mais pega na cidade do interior isso daí? É porque o direito sucessório, ele tem muito essa parte de especialidade. Realmente é um direito nichado. E dentro do direito sucessório, você tanto precisa da especialização na sucessão em si, como também saber elementos próprios do direito de família, quando a gente trabalha com as questões de concubinato, de filhos legítimos e tudo, que antigamente existia a discriminação, hoje não mais. Mas os prazos prescricionais também são relativos às ações de reais imobiliárias, então os prazos prescricionais para a sucessão, tudo isso vai conversando. E aí você ainda tem ainda os aspectos tributários dessa operação. Porque eu já vi, por exemplo, procurador da Fazenda Nacional querer travar o processo de inventário porque um dos herdeiros não possui a idoneidade fiscal. Ele está lá, consta na CDA. E aí, por conta da CDA daquele herdeiro, o PFN pede que o processo não seja homologado, que não seja concluído. E aí, se o juiz da vara do interior não tem a especialidade, não tem o conhecimento técnico do direito sucessório, do aspecto tributário, do aspecto civil, processual, ele fica refém de se transformar aquele juiz ao procurador, à PGE, ao MP, ao advogado para que se manifeste sobre a petição de folha tal, pegando o máximo de elementos ao invés de já ser preciso, conciso e seguro nas decisões dele, né? Acho que posso falar sobre uma vara também para a gente enaltecer, né, Roberto? Mas aqui, por exemplo, em Fortaleza, tem o doutor Crenton da segunda vara de sucessões, que é um juiz de mão cheia. Como ele é dotado de toda essa especificidade, da especialidade de conhecimento técnico relacionado ao direito sucessório, as decisões dele são seguras. Muitas situações que ele, de fato, percebe que são alheias ao direito sucessório, ele já mata de cara. Ele não precisa intimar a outra parte para poder tomar uma decisão que já é uma matéria de direito que pode ser julgada agora. Que é o caso mais simples disso. Por exemplo, os advogados pedem muito dentro dos autos do processo de inventário, nos autos principais de inventário, prestação de conta, fixação de aluguel, o que muitas vezes é até uma estratégia processual nossa, enquanto advogado de sessões, porque o cliente não tem grana para pagar outra custa judicial, não quer contratar o advogado para fazer um outro processo incidental. E aí o juiz da causa, ele tem que estar atento ao dispositivo do CPC que diz que no processo de inventário só pode ser julgado aquilo que já é documentado, que já está comprovado nos autos. Tudo que for discussão de fato, aí você tem que ir para as vias ordinárias. E aí os advogados não têm conhecimento desse dispositivo e ficam pedindo as coisas mais absurdas dentro do processo de sucessão. Se o juiz for bom, ele é especialista, ele já mata logo de cara todo pedido que é
que é negacionista, vamos dizer assim, que trabalha em outra esfera mental. Por exemplo, eu já vi advogado que foi tirado do processo de inventário, ao invés de entrar com a ação de execução do seu contrato ou da ação de cobrança contra o cliente que deu o calote nele, né, que está deixando de receber os honorários, ele pediu nos autos do processo de inventário, incidentalmente, a reserva de honorário. Isso não cabe. Você vai ser credor de um crédito, você entra com o processo e dentro desse processo você pede lá a reserva dos seus honorários no processo principal, né? Sim. Então, tudo isso é conhecimento técnico. E se o juiz não é especializado, se o advogado não é especializado, infelizmente a gente vê esse tipo de aventura. E na nossa área de sucessões e de tributário, isso acontece demais. Porque, imagina, são causas que às vezes tem um valor de causa substancial, né? Um auto de infração de 10 milhões de reais. O sonho do advogado consumidor é pegar uma causa de 10 milhões de reais e dizer, eita, posso cobrar aqui 10%, porque se eu derrubar 10 milhões eu ganho 1 milhão. Aí eu então vou trabalhar nessa área. Ganho Big Brother. Eu ganho Big Brother. Com uma levanta só, né? E aí acaba fazendo uma série de erros técnicos que são grosseiros para quem é especializado na área, mas que acabam, como a grana é boa, muita gente se aventura. E o direito de sucessão tem isso demais. O advogado criminalista que faleceu uma pessoa que era cliente dele, e aí a família vem procurar para fazer inventário. Quando é amigável, extrajudicial, beleza, você faz. O próprio cartório, eu conheço o cartório que ajuda. Já fiz tudo, né? Tem lá um computadorzinho que o advogado senta, aí o cara lá do cartório vai lá, ó, tu vai lançar o ITCD aqui, papapá. Eu sou avesso a isso, porque a responsabilidade técnica é minha. A OAB que vai estar assinando cada ato de lançamento tributário é meu. Então, se der um problema, eu não vou poder cobrar o cartório que lançou errado. A OAB que está lá assinando é a minha, né? Então, eu sou avesso a isso. Mas mesmo assim, no extrajudicial, tem cartório que ajuda? Tem um advogado que tem uma margenzinha a mais para se aventurar? Tem. Agora, no judicial, no litigioso, tu não é especializado na matéria, meu irmão, automaticamente esse processo leva 5, 10, 20 anos tranquilamente. Levi, deixa eu te perguntar, fale olhando para a câmera, para quem está nos ouvindo aqui agora, me diga aí, a área sucessória, ela é boa, vale a pena? O que você acha aí? Quais os próximos passos para essa área? Conte aí para eles. Cara, eu sou muito suspeito de falar isso, mas a área sucessória... Eu vou até filmar você falando. Isso aqui vai pro meu Instagram depois. Eu sou suspeito para falar de direito sucessório porque é paixão mesmo. Assim, dentro da minha relação familiar, eu já cresci vendo a irregularidade de bens imóveis e isso depreciando, né? Então, para mim, eu já tinha essa paixão na faculdade de entender o que era uso capião, como é que regulariza terra de interior, casa na periferia que é comprada e não é regularizada. Então, eu já sou apaixonado por isso por si só, né? E das áreas do direito privado, ainda que eu seja um entusiasta da parte de arquitetura e de contratos, mas a sucessão, cara, é algo que é lindo demais. Porque nos processos sucessórios que a gente tem judicial, a gente tem ali um consórcio de herdeiros, né? Um grupo de familiares que deixam de estar fazendo Natal em família, deixam de estar se reunindo nos finais de semana para estar discutindo a divisão daquilo que veio de graça. Então, ao invés de ver a sucessão patrimonial, a herança, como um presente dado pelos pais que trabalharam a vida toda para construir aquilo, eles pegam apenas o aspecto conflituoso de você construir mais patrimônio do que o seu irmão, né? Então eu estou cansado de ver irmãos que ganham menos, aí querem ganhar mais na herança porque são são mais merecidos, né? Do que aqueles irmãos mais abastados. Eu cuidei mais do meu pai do que você, aquela coisa toda. Né? E é uma das coisas que eu mais digo para os clientes quando a gente começa esse tipo de trato, é que o direito sucessório ele não diz quem é o melhor herdeiro, quem é o pior filho, quem foi que cuidou do papai no leito de morte. O direito sucessório ele é um direito eminentemente técnico, ele é especializado, ele tem uma especificidade que não comporta tantas digressões como no direito de família. Direito de família você consegue fazer uma quebra da lei para fazer, por exemplo, o registro multiparental, né? Sim. Já no direito sucessório não, ele é muito mais restrito, né, a atuação. Então por isso que é uma das áreas que mais me apaixona, porque existem as regras do jogo, quem domina elas sai na frente, quem quer jogar fora delas acaba se prejudicando, ainda que queira fazer com má intenção para poder protelar um processo, mas invariavelmente vai ser prejudicado, né? Então, uma das áreas do direito, seja do aspecto preventivo, do aspecto amigável ou do aspecto litigioso, é uma das melhores de se trabalhar. Porque as regras estão definidas, você domina elas, você gosta de lidar com elas, e você também
quando acaba o processo de sucessão, Roberto, é bom demais. Ligar pro herdeiro, ponto de vista avisar. do dinheiro ou do ponto de vista da satisfação? Ah, tudo dois. Isso é importante, gente. Ninguém trabalha de graça. Claro, mas você pegar ali aquela transcrição de 1974 e transformar isso numa matrícula imobiliária em nome do teu herdeiro e tu entregar para ele, ó, meu irmão, agora tu pode vender por 100% do valor de mercado que de fato vale. Tu pode entregar como garantia no banco e tu continuar residindo na tua casa. Tu transformar um problema em uma solução, isso é como se fosse quase mágico, né? Principalmente num país com tanta insegurança jurídica como o Brasil, né? Mas agora também do aspecto financeiro, que não dá para ser hipócrita. É uma das áreas mais top que tem no Brasil para atuar. É o direito de sucessões. Eu sou apaixonado pela matéria técnica e eu também sou apaixonado pelos aspectos financeiros que a área permite, né? Sobretudo para o advogado que é organizado. Porque o advogado que tem muita pressa, ele come cru. Ele deixa de fechar um bom contrato, ele se queima com o cliente porque ele não consegue dar vazão a um serviço de qualidade ao longo dos anos que muitas vezes o processo precisa. Eu tive processo no interior que foram 3 anos para eu conseguir uma movimentação. Mas aí, de tanto eu encher o saco e botei outros processos, eu acabei conseguindo uma boa conciliação para minha cliente. Sim. Como eu já tive processo também que com 1 ano já estava com formal de partilha feito, mesmo sendo litigioso, judicial, né? Por causa do juiz, doutor Crento, como eu falei, né? Que é um cara extremamente especializado, né? Mas do aspecto financeiro também é uma realização muito grande para o advogado. Porque existe uma alta complexidade de técnica, também emocional com os clientes, muitas vezes. Já advoguei para a gente, foi condenada por homicídio, então o trato era diferenciado na hora de fazer as comunicações, as explanações técnicas, as negociações na mesa da partilha. Você contratou um segurança, inclusive, para ir junto? Já precisei, já fui acompanhado de segurança, já armado e tudo. Como também do aspecto financeiro quando é pago, né? Quando é feita a quitação dos honorários, porque a gente não trabalha, você pode trabalhar em horas de trabalho nos casos específicos, mas normalmente a gente trabalha com percentual em cima do patrimônio que vai ser beneficiado para o nosso cliente, né? Então, se o risco é grande de você fazer algum erro e que tem que tirar até mesmo do seu bolso para compensar, também a recompensa ela é maravilhosa. Então eu sei que eu vou morrer advogando nessa área de sucessões porque realmente é uma coisa que me motiva a trabalhar. Quando você morrer, quem é que vai fazer teu inventário? Já tem o caderninho lá, arrumadinho, tudo em paz já. O testamento, só precisa de testamento, né? Porque já vai ser metade da mulher e dos meninos, então estamos em paz, né? Graças a Deus. Pra gente finalizar, meu amigo. Levi, agora olhando para a câmera, para os nossos telespectadores, diga de forma clara para eles por que eles não podem perder nem a Expo Direito e muito menos a tua palestra lá no Congresso Tributário da Expo Direito. Cara, primeiro de tudo, a Expo Direito vai ser, como eu falei, quebrando paradigmas, porque eu nunca vi tanta gente boa reunida para fazer uma exposição como a Expo Direito se propõe, né? Você vai ter multidisciplinaridade, tanto de exposições, porque os palestrantes estão muito bem selecionados, como também de possibilidades mesmo de assistir. Penal, segurança pública, sucessões, família. Então, por si só, já é um evento massa. E a gente é carente disso. Eu mesmo já faz tempo que eu não vou para um evento que eu saio de lá apaixonado, né? A gente consegue de outras áreas, de marketing digital, de vendas. E hoje em dia também. Isso. Inclusive vai ter um de só para isso. Exato. É. Então, naturalmente é um pessoal que atrai mais, né? E aqui na Expo Direito eu tenho certeza que o pessoal vai conseguir entregar isso. Quem participar do evento vai estar apaixonado. E na minha situação, no meu caso específico, quem for para minha palestra, eu vou entregar o ouro da minha área. Se você é entusiasta do direito privado, nem precisa ser especialista em tributário ou em sucessões, mas eu vou lhe entregar com uma linguagem simples, tanta coisa boa, tanta dica prática, tanta abordagem do dia a dia da advocacia sucessória e apresentar para você elementos para economizar na hora de fazer a sucessão, na hora de ter segurança jurídica para a tributação da sua atividade, para trazer a herança para os seus clientes, eu tenho certeza absoluta que você vai sair melhor do que quando você chegou. Você vai sair já querendo atuar na área de direito de sucessão. Eu tenho certeza absoluta disso. Rapaz, quem fala assim não é gago não, viu? Tá prometendo prometeu tudo e vai entregar mais ainda. Deus quiser. Gente, agradecer a vocês aqui. Primeiro agradecer novamente ao Levi. Cara, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço por tudo, Alberto. Tanto aqui no nosso... Você está inaugurando o podcast, foi o primeiro, e vai também, com certeza, vai dar um show lá na sua palestra. Então, agradecer ao nosso amigo aqui que veio, fez questão de vir. Quando eu chamei ele, Vitor, quer ir pro evento? Eu vou. Não sei nem qual o tema ainda, mas eu vou. O convite seu eu sempre vou honrar. Veio aqui, tanto pro podcast, vai lá pro evento. E, gente, esse Expo Direito tá imperdível, tá?
Vai ser muita coisa bacana. O Congresso de Tributário, gente, tem gente muito grande, vocês não têm ideia não. Vocês vão ver aí, a gente tá divulgando aos poucos os nomes, cara. Porque eu tenho medo de tirar os palestrantes do Congresso de Segurança Pública do André. E o André é o ex-coronel da PM, né, Mari? Não pode mexer com ele, não pode mexer como não. Um dia desse a gente conversando, eu dando uma carona pra ele, a gente indo pra Marco, pro aniversário do Alan. Ele virou pra mim, Girão, se eu abrir essa porta e tu cai do carro, será que tu morre? Aí eu entendi isso como uma ameaça, né? Eu entendi isso como uma ameaça. Então eu não posso tirar os palestrantes do cara. Mas, ó, é muita gente boa, como o Levi disse. Tributário tem muita gente boa, muitos temas inovadores. E querendo ou não, o ramo tá na prática, né? A reforma tributária aí. Tá. E tu sabe uma coisa que me pegou também? Que foi o catch no convite que vocês fizeram, Roberto? É porque da galera que está sendo escolhida, a forma como vocês estão gerindo para que aconteça o evento, o tempo de exposição, ele vai valorizar muito o tempo daqueles que participam também, né? Eu, por exemplo, minha esposa está grávida do terceiro filho. Então, para eu encaixar dentro da minha rotina a preparação para esse evento, eu tenho que fazer valer também o tempo que eu deixo de estar com a minha família. Então, esteja certo que cada um dos palestrantes que vão estar na Expo Direito, eles vão estar dedicando o máximo do tempo deles em favor de vocês, para que você saia realmente um profissional mais qualificado ou um estudante ainda mais, dizer uma palavra feia, mas mais qualificado também para poder passar no seu concurso, para fazer sua melhor faculdade, para poder entrar no mercado profissional de maneira diferenciada. E é importante, tá, gente? O Levi puxou esse assunto, não dá para deixar de falar. O networking, o bom profissional que você começa na faculdade. Não começa depois que você se forma, não. Eu tenho grandes amigos que foram meus professores na faculdade. Hoje são parceiros de vários contratos. Então, pessoal, esses eventos, Expo Direito, os congressos que o pessoal da Notório faz também, tem lá na Europa também, tem em Natal, vão ter um de civil em Natal esse ano também. Legal. Esses eventos, gente, eles são networking que vocês precisam. Vocês vão estar aprendendo com gente que sabe. Não é com aquele doido que sabe só a teoria, que está ali ensinando qualquer coisa, não. É com a gente que está atuando na área, que atua na área com tantos anos, que sabe todos os pontos que você precisa saber. E é isso que a gente vai te passar no Congresso Tributário. O que você precisa saber de cada tema que a gente está se propondo. Tá bom? Então, gente, esse aqui foi o nosso primeiro episódio. Começamos aqui com o nosso queridíssimo Levi Salles. Foi o primeiro. Próximo já é o nosso querido Diego Martins também, coordenador da pós de Direito Tributário da Unifor, pessoa da maior índole advogada tributária aqui de Fortaleza, de mão cheia, e um dos coordenadores aqui também do nosso evento do Congresso de Direito Tributário. Então, gente, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Esperamos vocês na Expo Direito. Quem não fez inscrição e está assistindo isso aqui e não fez inscrição, se não inventar lá, não abrir em 60 dias tem multa, aqui é pior ainda, porque muda o lote, viu? Então se prepare. A gente aguarda vocês. Muito obrigado. Nos vemos na Expo Direito.